paz do Senhor a todos os ouvintes do canal Leitura Diária EBD. Aqui quem fala é a irmã Kelly Oliveira, sou membro da Adcol em Jockey Clube. Vamos meditar na leitura diária que será de quarta-feira da lição de número 5, que tem por título Jesus é Deus. O tema da leitura é Jesus é o mesmo grande eu sou do Antigo Testamento. O versículo escolhido está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, que diz: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Dentro da introdução de nossa lição, quero destacar uma parte que diz: o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, pois de fato Jesus é um com o Pai, o mesmo da antiga aliança. Certa feita, quando Jesus foi preso pelos religiosos, já perto da sua crucificação, ele confirmou ser o Filho de Deus, como está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 62. Porém, antes, ele já havia dito algo que enfureceu os judeus, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, quando disse: Eu e o Pai somos um. Significava que ele é um com o Pai em unidade de propósito e essência. A natureza divina do Pai e do Filho são iguais em toda a sua plenitude. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 58, quer esclarecer aos judeus que não reconheciam sua divindade, mas valorizavam Abraão, de que Abraão foi criado, mas ele é eterno. As duas palavras existisse e sou são bem diferentes. A palavra existisse, que aponta para Abraão, quer dizer que Abraão foi criado, ele tem uma data de nascimento. A palavra sou, que aponta para Jesus, significa que ele existe. A afirmação, portanto, não está dizendo que Cristo veio a existir antes de Abraão, como afirmam os arianos, mas que ele é eterno. Ou seja, Jesus é igual a Deus, não foi criado. Ao longo dos evangelhos, Jesus se descreve de muitas maneiras e algumas fazem referência a títulos ou figuras do Antigo Testamento. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 20, ele diz que é o Filho do Homem. Esse é um termo profético dado ao profeta Ezequiel. Está registrado em Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1. Porém, para os fariseus, Jesus tinha ido longe demais em dizer que ele era o eu sou. Para entender essa afirmação, devemos voltar em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, quando fala do momento em que Deus revela sua identidade a Moisés. Em hebraico, Yahvé é escrito com apenas 4 letras hebraicas, razão pela qual é chamado de tetragrama, literalmente 4 letras. Yahvé é o nome associado a Deus Pai. Esse nome era até evitado ser falado, tamanho temor que os judeus tinham. Jesus se declara a própria encarnação do Deus revelado a Moisés na sarça ardente. Jesus estava revelando que é Deus, o mesmo do Antigo Testamento. O eu sou que está em Isaías, no capítulo 43, 13. Jesus é o Senhor que está em Isaías, no capítulo 45, 5, que diz: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Encerro com a palavra que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, que diz: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Fiquem na paz do Senhor Jesus.